Shalom, nós estaremos dando continuidade ao nosso shiur, em que nós refutamos o vídeo do senhor Marcos Abrão, em que ele rejeitou Yeshua HaMashiach, se valendo de vários argumentos totalmente falsos e incorretos. E eu gostaria de destacar inicialmente que o senhor Marcos Abrão, ele já falou no passado, eu o conheço pessoalmente, conheço também e tenho amigos que já foram da congregação dele. No passado ele disse que já pertenceu a várias religiões e depois ele se tornou pastor evangélico. Então vejam, ele já foi de várias religiões, depois ele se torna pastor evangélico. Aí, em um belo dia, ele diz: a igreja evangélica está errada. E daí ele ingressa no judaísmo messiânico, e daí ele se auto-intitula, se autoproclama Rosh. Então, de diversas religiões, ele migra para a igreja evangélica, depois ele migra para o judaísmo messiânico. Passam-se os anos e ele diz: não, o judaísmo messiânico está incorreto, eu não concordo com ele, então eu vou criar um grupo, uma seita diferente. E ele cria uma seita na qual ele é o líder e chama essa seita agora de judaísmo messiânico da unidade. Passa-se o tempo e ele diz: não, esse grupo está errado o nome, não é judaísmo messiânico da unidade. Agora eu vou criar um outro grupo, uma espécie de, novamente, uma seita chamada judaísmo da unidade. E ele fica com esse judaísmo da unidade durante muito tempo e depois, agora, ele vai e rejeita Yeshua e diz que não é mais judaísmo da unidade. Vejam só, ao longo dos anos, ele demonstrou uma total instabilidade espiritual, pois ele já pertenceu a diversos grupos totalmente diversos. Ele já foi de várias religiões, depois foi pastor evangélico, depois judaísmo messiânico, depois judaísmo messiânico da unidade, depois judaísmo da unidade, e agora eu nem sei o que ele será. E não me estranharia se no futuro ele se tornasse muçulmano e ingressasse no Estado Islâmico. Por quê? Porque a toda hora ele vai mudando de religião. Vejam, ele tem todo o direito de seguir a religião que ele deseja. Ele tem esse direito assegurado pela nossa Constituição. Nós não estamos criticando a liberdade religiosa da qual ele possui. E ele pode, amanhã ele pode ser muçulmano e entrar no Estado Islâmico. É um direito dele. Mas nós estamos discordando dos ensinamentos e eu quero deixar bem claro que eu, particularmente, não sei você, mas eu não seria guiado por alguém que toda hora troca de religião, toda hora troca de seita. Eu não seguiria. Agora, se você quiser segui-lo, se amanhã você quiser virar muçulmano, entrar no Estado Islâmico, aí já é um problema seu e eu, obviamente, não posso criticar a sua pessoa, tal como, deixo bem claro, eu não estou criticando a pessoa do Rosh Marcos Abrão. Eu estou criticando essa postura dele de toda hora mudar de doutrina, de seita, de religião, alegando sempre falsos fundamentos. Então agora nós vamos fazer uma refutação, uma continuidade de refutação, analisando os argumentos. Então eu vou colocar os argumentos que ele lançou e depois eu vou impugnar um por um, deixando bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa. Esse vídeo é para refutar as ideias equivocadas e incorretas dele. Um outro argumento que ele usa para impugnar a Brit Hadashah e a messianidade de Yeshua é o Salmo 22, verso 17, nas versões judaicas, e 16 nas versões cristãs. Porque nas versões cristãs, o final desse salmo, o final do verso está escrito: transpassaram as minhas mãos e os meus pés. E os cristãos, e nós também, judeus nazarenos,
alegamos que isso é uma profecia sobre o Mashiach, que tem as mãos e os pés transpassados. Então, nós alegamos que isso é uma profecia sobre a crucificação do Mashiach. Porém, nas Bíblias judaicas, a tradução é como leão os meus pés e as minhas mãos. Ou seja, não há a palavra transpassaram, não há. E daí, qual é a grande questão? A questão é que o texto usado pelas Bíblias judaicas é o texto massorético da Idade Média, e no texto massorético está escrito, eu estou aqui com a Bíblia hebraica Stuttgartensia, se você observar, está escrito Kari Adai Veraglai, ou seja, como leão, as minhas mãos e os meus pés. Então, vejam, na Bíblia hebraica não está escrito transpassaram os meus pés e minhas mãos. Está escrito, como leão, as minhas mãos e os meus pés. E daí eles alegam, vejam, se no original está escrito como leão, os meus pés e as minhas mãos, e não está escrito transpassaram os meus pés e as minhas mãos, logo isso é uma invenção do cristianismo. Porém, eu já fiz um vídeo sobre esse salmo, você tem que assistir, é um vídeo de 1 hora, um vídeo impactante, que nós mostramos a verdade. Mas fazendo um breve resumo, para não passar em branco, vejam, na própria Bíblia Stuttgartensia, nesse salmo, há uma nota de rodapé citando manuscritos em que está escrito Karu e Adai Veraglai. Transpassaram ou perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Então vejam, existem manuscritos medievais dizendo transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Mas além desses manuscritos medievais, existe também a Peshitta Tanar, ou Tanar Peshitta, que é o Antigo Testamento em aramaico. No vídeo que eu fiz, eu li o texto em aramaico. É uma Bíblia totalmente em aramaico, não existe tradução para o português. Eu li o texto em aramaico e falei que em aramaico está escrito perfuraram ou transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Então vejam, o texto medieval majoritário não diz transpassaram, é verdade, não diz, mas existem textos medievais que têm karu, ou seja, transpassaram. A Peshitta Tanar, o Antigo Testamento em aramaico, fala perfuraram, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. A Septuaginta, a versão grega, também fala transpassaram. E aí que vem a grande questão. O manuscrito de Nahal Hever, que eu vou mostrar aqui para vocês, esse manuscrito aqui está em vermelho, está escrito Karu, está escrito transpassaram, o texto completo Karu e Adai Veraglai, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Esse é um texto de Nahal Hever, que é no deserto da Judéia, que data de 50 a 68 depois de Yeshua, ou seja, é um manuscrito do 1º século. Então vejam, o Rosh Marcos Abrão, ele usa o texto massorético, que é um texto medieval, que é um texto que surgiu 1000 anos depois desse manuscrito que eu estou mostrando para vocês. Então esse manuscrito é do 1º século, enquanto o texto massorético ele data da Idade Média. Então vejam só, nós temos esse manuscrito que comprova, aqui está, Karu e Adai Veraglai, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Nitidamente uma profecia messiânica,
que o Mashiach teria as mãos e os pés transpassados. Repito, o texto em hebraico que é usado pelo Marcos Abrão é um texto medieval, mas eu estou mostrando um texto 1000 anos mais antigo. 1000 anos. E vejam, eu não posso me alongar aqui que o tempo é curto, mas vejam esse vídeo que eu fiz sobre o Salmo 22, que eu vou mostrar como os rabinos adulteraram o manuscrito. Você vai ver, eu vou provar como houve a adulteração do manuscrito. Por quê? Porque o texto diz, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Já que isso aponta para Yeshua, os rabinos ficaram em um xeque-mate, eles não tinham como correr. Então, o que eles fizeram? Eles adulteraram, eles trocaram a letra Vav pela letra Yud, que é muito parecida. Se você apagar a base do Vav, vira um Yud. Então, eles adulteraram as escrituras na cara de pau. Eles adulteraram para quê? Para ocultar Yeshua HaMashiach. Então, vejam, no vídeo, o Rosh Marcos Abraão, olha só o que ele falou. Ele disse assim, Karu não existe no hebraico bíblico. Ele disse, citação literal dele, ele disse, Karu não existe no hebraico bíblico. Rosh Marcos Abraão, o que é isso daqui, meu filho? Olha isso daqui. Isso é manuscrito. Você disse que isso não existe. Eu estou mostrando um manuscrito. O que é isso? Você fala, isso não existe. Eu estou mostrando aqui, isso existe sim. Você precisa, com todo o respeito, você precisa estudar mais. Por quê? Você não estuda e daí você fala, não existe. E eu estou mostrando que existe. Então, das duas, uma. Bem, eu não vou nem citar, porque, vejam, minha intenção não é ofender. Mas, às vezes, existem coisas que são de extrema ignorância, de extrema falta de conhecimento. Isso é uma falta de conhecimento total, total. Eu teria vergonha de falar isso que você falou. Eu ficaria com vergonha. Não existe. Eu estou mostrando aqui que existe. Então, seu argumento é um argumento falso, é um argumento errado, é um argumento de quem não conhece nada de manuscritos antigos. Bem, prosseguindo, um outro argumento do Rosh Marcos Abrão, ele fala o seguinte, que de acordo com a Torá, as pessoas da casa de Yaakov, de Jacó, que foram para o Egito, foram 70 pessoas. Realmente, você lê Bereshit, Gênesis 46, 27, Shemot, Êxodo 1, verso 5 e Devarim, Deuteronômio 10, verso 22. Todos esses textos diz que as pessoas da casa de Yaakov, de Jacó, que foram para o Egito, foram em número de 70. Então a Torá diz 70. Porém, no livro de Atos, Atos 7, verso 14, diz que foram 75. Então, o Rosh Marcos Abrão, ele traz uma perplexidade. Realmente, a Torá diz 70. Atos 7, 14 diz 75. Então, disse ele, o livro de Atos errou, porque disse 75, quando a Torá fala 70. Então, o livro de Atos errou. Se o livro de Atos errou, o livro é inválido, a Brit Hadashah é inválida, a Brit Hadashah é mentirosa, ela não serve para nada. Esse é o raciocínio dele. Porém, mais uma vez eu trago os manuscritos do Mar Morto, que são desconhecidos do senhor Marcos Abrão. Tal como eu mostrei esse manuscrito para você, eu vou ler agora um manuscrito do Mar Morto sobre Shemot, Êxodo 1, verso 5. Então vejam, na versão que o Rosh Marcos Abrão usa, na versão dele, Êxodo 1, verso 5, está escrito que foram 70 pessoas. E daí ele diz,
Na minha Bíblia está dizendo 70, o livro de Atos fala 75, então o livro de Atos está errado. Agora, no manuscrito do Mar Morto, eu vou citar aqui, é o manuscrito 4Q1, folha 17. O texto de Êxodo 1, verso 5 diz: Vai kol nefesh yotzeyerech Yaakov shivim verramesh. Tradução: E aconteceu que toda alma que saiu do lombo de Jacó, de Yaakov, foram 75. Então vejam, esse manuscrito ele é datado de 125 a 100 antes de Yeshua. Antes de Yeshua. Então esse manuscrito, pelo menos 100 anos antes de Yeshua, ele fala que quantos saíram da casa de Jacó, de Jacob para o Egito, foram 75. Então esse manuscrito que é mais antigo, ele está provando que o livro de Atos está certo. O livro de Atos está certo. Então vejam só como o mundo dá muitas voltas. O raciocínio do Marcos Abrão é o seguinte: a Torá está certa e o livro de Atos está errado. Na verdade, é o contrário. Na verdade, o livro de Atos está certo e a Torá que você que me assiste tem na sua casa, a Torá que eu também tenho aqui, eu tenho Sefer Torá, a Torá que você tem na tua casa, ela está errada. Por quê? Porque ela fala 70, mas aqui está Shivim Verramesh, 75. Então vejam, a Brit Hadashah está certa e a Torá que você tem em casa está errada, mas a Torá dos manuscritos do Mar Morto, vejam, a Torá dos manuscritos do Mar Morto, esse texto que eu citei é um texto de 100 anos antes de Yeshua, 125 a 100, a datação desse manuscrito. Então, esse texto da Torá dos manuscritos do Mar Morto falam em 75. Então, nós provamos, eu vou até ampliar aqui, que eu fiz a transcrição do manuscrito. Se você souber ler hebraico, você vai ver aqui, ó, está em cima. Você vai ler aqui, cadê o... Aqui. Está aqui o final. Shivim Verramesh, 75. Então, esse manuscrito atesta que o livro de Atos está correto. Bem, um outro argumento que ele usou, e esse eu não vou nem comentar, eu vou passar porque esse argumento eu achei muito fraco. Na verdade, ele disse: Elias é o único que pode discernir o Mashiach. É dito que João Batista é Elias. Quando foram perguntar para João Batista, ele disse que ele não é Elias. Aí ele faz uma confusão danada. E vejam, o Rabino Yosef Baruch fez um vídeo maravilhoso refutando o Marcos Abrão, e eu vou colocar na descrição desse vídeo, e ele aborda toda essa questão de Elias e de João Batista, ele aborda de uma forma magistral, de uma forma excelente. Então, para não repetir o que o Rabino falou, com toda a propriedade, ele deu uma aula maravilhosa, eu vou me reportar ao vídeo, porque esse argumento é um argumento fraquíssimo, é um argumento que qualquer criança rebate, então não vou nem perder meu tempo. O Rabino Yosef Baruch, uma pessoa de bom coração, ele perdeu o tempo dele rebatendo de forma brilhante, mas é um argumento tão fraco que eu deixo qualquer criancinha aqui que eu conheço, ela vai poder responder a isso. Isso aí, para acreditar nisso, é alguém que não conhece nada de Bíblia, de Escritura, de Micrá. Bem, então, se você quiser saber sobre o argumento, assista ao vídeo do Rabino Yosef Baruch, que eu vou colocar na descrição. Bem, outra coisa. O Rosh Marcos Abrão, ele disse que Yeshua falou que, olha só, disse assim, Yeshua falou que está escrito na Torá
para odiar os seus inimigos. E ele pergunta, onde está escrito na Torá para odiar os inimigos? Ele diz, em lugar nenhum. Então Yeshua errou. Olha o raciocínio dele. O raciocínio dele é, Yeshua disse que na Torá está escrito para odiar os seus inimigos. Porém, isso não está escrito na Torá. Então Yeshua errou. Vejam, ele está distorcendo o que Yeshua disse. Yeshua não falou que a Torá prescreveu o ódio aos inimigos. Yeshua não falou isso. Yeshua falou outra coisa. Em Mateus 5:43, Yeshua disse, vocês ouviram o que foi dito. Em aramaico está, Shimatun Detmar. Vocês ouviram, não o que está escrito, mas vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, odeie o seu inimigo. Yeshua não disse que está escrito na Torá. Ele disse que isso foi dito. Dito por quem? Dito por alguns rabinos. Não eram todos, mas na época de Yeshua existiam alguns rabinos que ensinavam o ódio aos inimigos. Eu vou provar aqui, vou provar já já. Mas havia alguns rabinos que ensinavam você a odiar os seus inimigos. Diziam esses rabinos que os goim, os gentios, eram inimigos, razão pela qual os gentios deveriam receber ódio. E esse discurso do ódio contra os gentios, infelizmente, persiste até hoje em alguns círculos judaicos. Eu tenho vídeos de alguns rabinos, vídeos de hoje, rabinos dizendo que os gentios eles são piores do que animais, dizendo que os gentios são seres inferiores, dizendo que os gentios são como animais ou até piores do que animais. Então vejam, isso é algo terrível. Até hoje há rabino que tem preconceito contra gentios. Até o preceito da Torá, Ve'ahavta l'reacha kamocha, amarás o próximo como a ti mesmo. Alguns rabinos dizem que amar ao próximo o judeu deve amar o outro judeu, mas que o judeu não deve amar um gentio, porque o gentio não seria próximo. Gentio seria, um resto, e daí ele poderia receber ódio, poderia receber desprezo. Até hoje existem rabinos que ensinam isso, que é um absurdo. E na época de Yeshua também havia esse tipo de rabino que pregava o ódio contra os gentios. Então, quando Yeshua disse, vocês ouviram o que foi dito? O que foi dito? Foi dito pelos rabinos. Os rabinos ensinaram vocês a odiar os inimigos. Mas eu, Yeshua, eu digo outra coisa. Eu digo, ame os seus inimigos. E, entenderam, né? Então, quem disse para odiar os inimigos foram os rabinos. Não todos, tá? Não todos, mas alguns rabinos disseram para odiar os inimigos. Aí Yeshua disse, vocês ouviram isso para odiar o inimigo, mas eu digo outra coisa. Eu digo para vocês o quê? Amem os seus inimigos. E essa questão de odiar os inimigos, que eram principalmente os gentios, isso é muito presente na literatura rabínica antiga. Por exemplo, o rabino Shimon Bar Yochai, o suposto autor do Zohar, isso está em Masek Sofrim 15:10, ele diz, o melhor dentre os gentios merece ser morto. Então ele está dizendo que o gentio mais bondoso, o gentio mais amoroso,
o melhor dentre os gentios merece a morte. Vejam que absurdo. Ele pregou um discurso de ódio contra os gentios, o que é um absurdo. Cito ainda o Talmud em Gittin 45b, está dizendo: a mente dos gentios é voltada à idolatria. Isso é dito praticamente generalizando, como se todo gentio fosse idólatra. Então, generalizando, ou seja, aqui no contexto do texto, você percebe um tom assim de desprezo dos gentios. Todo gentio é idólatra. Então, como se dissesse, todo gentio não presta, eles não valem nada. Você sente um tom preconceituoso. Cito ainda Tosefta Sanhedrin 13, 2 e Sanhedrin 105a, dizendo que os gentios não têm uma parte no mundo por vir. Ou seja, os gentios não têm uma porção no Olam Rabá. Eles não, todos eles seriam condenados pelo Eterno, como se todo gentio viesse a ser condenado pelo Eterno. Vejam, isso não é a opinião majoritária dos rabinos. A maioria dos rabinos pregam o amor. Porém, há uma corrente que prega o ódio. E é isso que Yeshua criticou. Repito, Yeshua não disse que foi a Torá quem escreveu o ódio aos inimigos. Yeshua disse: vocês ouviram o que foi dito. O que foi dito por quem? Por esses rabinos que pregam o ódio, a intolerância contra os goim, contra os gentios. Bem, prosseguindo. Aí, no vídeo, Orochi Marcos Abrão, ele cita Lucas 19, 27. É uma parábola em que Yeshua diz que os inimigos do rei serão mortos. Aí ele fala, Yeshua manda amar os inimigos. Depois Yeshua diz que os inimigos do rei serão mortos. Ora, diz ele, Yeshua entrou em contradição. Ele fala para amar os inimigos. Depois ele diz que o rei deve matar os inimigos. Ora, por que Yeshua falou isso? Ele está em contradição. É para amar ou é para matar? Vejam, Orochi Marcos Abrão, ele leu a parábola de Yeshua e ele não entendeu nada do que foi dito. Porque nessa parábola está falando do rei, e aí o rei é o rei Messias, que representa o eterno na terra, porque em última palavra o rei dos reis, o rei do universo é o eterno. Então essa parábola é sobre o rei que é o eterno. Essa parábola fala que o eterno vai condenar e matar os seus inimigos. E isso é algo plenamente correto, porque nós sabemos que, de acordo com as Escrituras, o Eterno condenará os Jerechaim, os ímpios, os perversos. De acordo com a Bíblia, o Eterno não vai salvar todo mundo. Não, o Eterno vai salvar os tzadikim, os justos, mas os Jerechaim, os ímpios, os perversos, eles serão condenados. Então, nessa parábola, o que Yeshua quis dizer é o seguinte, Yeshua quis dizer, existe um rei, esse rei é o Eterno, e esse rei, ele vai condenar, ele vai matar os seus inimigos. Isso é uma parábola sobre a condenação dos ímpios pelo Eterno, que é algo bíblico. A condenação dos ímpios pelo Eterno é algo bíblico. Então, repetindo, a parábola de Yeshua versa sobre a condenação dos ímpios pelo Eterno, e isso está na Bíblia, gente. Por exemplo, o Sefer Tehillim, o livro de Salmos, Salmo 1, verso 5, diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Então aqui o Salmo está dizendo que os ímpios eles não vão subsistir, ou seja, eles serão condenados no juízo. Ao comentar este verso, o Salmo 1, verso 5, o rabino David Kinri, conhecido como Radak, ele diz: já que os ímpios andaram pelo caminho do mal neste mundo, eles não subsistirão no julgamento. Isto é, eles serão condenados. Então vejam, eu estou citando esse texto para mostrar que a parábola de Yeshua é sobre a condenação dos ímpios. Esse rei na parábola, a parábola é uma metáfora. É uma metáfora. Esse rei é o rei dos reis, é o rei do universo, é o eterno quem vai condenar. Cito ainda o Salmo 9, verso 6, que é o verso 5 nas Bíblias cristãs. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Outro salmo falando sobre a condenação dos ímpios. E o Salmo 9, verso 18, que é o verso 17 nas Bíblias cristãs. Os ímpios retornarão para o Sheol. E os ímpios vão voltar para o Sheol. E o rabino Abba Bar Závida, ele vai comentar esse texto, que os ímpios retornarão ao Sheol, e ele diz: eles irão para o nível mais baixo do Sheol. O que significa eles retornarão? Depois que eles emergirem do Gehinnom, Gehinnom geralmente é traduzido como inferno. Então, depois que eles emergirem do Gehinnom, do inferno, e se levantarem para o julgamento e forem considerados culpados, eles retornarão para o nível mais baixo do Gehinnom. Então vejam, esse texto do rabino Abba Bar Zavdai fala sobre o castigo dos ímpios no Gehinnom, e ele fala isso comentando as Escrituras. As Escrituras falam que o Eterno vai exterminar, vai condenar os ímpios. Então, quando Yeshua disse, o rei matará os seus inimigos, ele está dizendo, o Eterno matará os ímpios. O Eterno condenará os rechaim, os ímpios. Isso é bíblico, porque os ímpios serão condenados, eles não serão salvos. Isso está muito claro nesses textos das Escrituras que eu falei. Existem vários outros que eu não vou citar por uma questão de tempo, mas existem vários outros textos neste sentido. Até mesmo o Talmud também, o Talmud em Rosh Hashanah 16b e 17a, fala sobre a punição dos perversos. Fala que eles vão ser punidos no Gehinnom. Talmud fala que os perversos vão para o Gehinnom, que é o que em português as pessoas geralmente traduzem como inferno. Mas, e o Talmud em Menachot 99b e 100a diz que o Gehinnom é um lugar aterrorizante, é um lugar ruim, é um lugar desagradável, é um lugar terrível. Então, tanto as Escrituras quanto o Talmud botam o Gehinnom, conhecido como inferno, como um lugar ruim, que é um lugar de castigo, que é um lugar da punição dos ímpios, e é isso que Yeshua quis ensinar em sua parábola. Bem, outro argumento dele, ele diz, o Mashiach ben David tem que reconstruir o templo, e Yeshua não o reconstruiu. Ora, esse argumento é um argumento pífio. Por quê? Por que Yeshua não reconstruiu o templo? Porque na época de Yeshua, o templo não tinha sido destruído. É algo óbvio. Como que Yeshua ia reconstruir o templo se o templo existia? O templo só foi derrubado no ano 70, que foi depois da morte de Yeshua. Então Yeshua não poderia reconstruir algo que existia ali. Mas Yeshua profetizou sobre esse templo, não ficará pedra sobre pedra. Então Yeshua profetizou que o Beit HaMikdash, que o templo,
seria destruído. E, de fato, a profecia de Yeshua se cumpriu. O templo foi destruído. E nós sabemos que o templo, na era messiânica, o templo de Ehezkel, ele existirá, o terceiro templo, ele existirá na era messiânica. E aí sim, Yeshua, quando ele retornar para reinar sobre toda a terra, aí sim haverá um templo legítimo. Um templo legítimo. Hoje em dia tem alguns rabinos aí que querem reconstruir o templo. Isso é um absurdo, eu não concordo. Por quê? Porque quem tem que trazer o templo à terra é o Mashiach. Por isso que existem até os Neturei Karta, um grupo de judeus ortodoxos em Nova York, que eles são até contra a reconstrução do templo, tal como eu também sou, porque eles dizem corretamente dizendo, quem tem que reconstruir o templo não é o braço do homem, não é o homem, é o Mashiach. Então, não sou eu que tenho que fazer o templo, não são os rabinos de Israel. Nós temos que aguardar o Mashiach, porque é o Mashiach quem vai reconstruir o templo. E é o que vai acontecer. O templo verdadeiro, o templo legítimo, não é o templo que querem fazer, não, mas é o templo de Ehezkel, de Ezequiel, que é o templo que Yeshua trará à terra. Esse é o templo legítimo. Então, Yeshua vai trazer esse templo, vai fazer isso quando? Quando ele retornar para reinar sobre toda a terra. Ele critica ainda no vídeo o texto de Mateus, capítulo 2, verso 3 ao 15, que fala que a família de Yeshua foi para o Egito. E depois, isso durante o reinado, os dias de Herodes, porque Herodes queria matar o Mashiach, então eles foram para o Egito. Quando Herodes morreu, a família de Yeshua retorna do Egito, e daí é citado o texto de Rocheia, de Oséias 11, verso 1, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então, Matitiarro Mateus, ele pega o texto do Egito, chamei o meu filho, em Rocheia, em Oséias, e aplica a Yeshua. E daí vem o Roxo Marcos Abrão e diz o seguinte, ele fala que o contexto de Oséias é um contexto de que quem foi chamado era alguém que fazia sacrifício aos Baalim. Então, ele diz, ora, o texto está totalmente fora do contexto, porque quem foi chamado fazia sacrifício aos Baalim. Então, isso seria um erro de Matitiarro de Mateus. Aí, novamente, vale citar o que eu repeti em relação a Yohanan, a João. Matitiarro Mateus, ele era judeu e ele conhecia o método Pesher de interpretação das Escrituras. E aqui ele fez um Pesher em relação a quem foi chamado do Egito. Por quê? Porque no texto de Rocheia, de Oséias, quem foi chamado do Egito foi Israel. O contexto diz que quem foi chamado foi Israel. Então, o que Mateus fez? Ele pensou assim, Israel foi chamado do Egito. Esse é o contexto de Oséias. Israel foi chamado do Egito. Mas Yeshua também foi chamado do Egito. Então a profecia se aplica também a Yeshua usando o método Pesher. É pena que o Marcos Abrão nunca estudou esse método, senão ele não falaria esses erros que ele comete. Mas quem foi chamado de Israel, quem foi chamado do Egito foi Israel. Yeshua também foi chamado do Egito. Então Mateus ele faz um paralelo entre Israel e Yeshua. Por que ele faz um paralelo? Porque Yeshua, ele é o Mashiach de Israel.
E a vida de Israel possui um paralelo com a vida de Yeshua. A vida de Israel e a vida de Yeshua se entrelaçam e se tocam em muitos aspectos. E eu vou provar para vocês aqui agora como a vida de Yeshua é um retrato da própria vida de Israel. Eu vou falar já já. Então, Mateus, o que ele pensou? Israel foi chamado do Egito. Yeshua também foi chamado do Egito. Então, eu vou aplicar esta profecia a Yeshua. Por quê? Para quê eu aplico? Para fazer um peixeiro, para fazer uma comparação entre Israel e entre Yeshua. E quais as comparações que nós podemos fazer entre Yeshua e Israel? Mateus fez uma. Ele diz: Israel foi chamado do Egito, Yeshua também foi chamado do Egito. Mas existem várias outras comparações. Por exemplo, tanto Israel quanto Mashiach são chamados de primogênito. Israel é chamado de primogênito e o Mashiach também é chamado de primogênito. Basta ler Shemot, Êxodo 4, versos 22 e 23 e Colossenses, capítulo 1, verso 18. Segunda comparação entre Yeshua e Israel. Tanto Israel quanto Mashiach foram chamados para impactar o mundo, proclamando a Torá do Eterno e sendo luz em um mundo que jaz em trevas. Tanto Israel quanto Mashiach foram chamados para proclamar a Torá e ambos foram chamados para ser luz para o mundo. Isso está onde? Em Yeshayahu, Isaías 49, verso 6 e Yohanan, João 8, verso 12. Um outro paralelo é que tanto Israel quanto Mashiach, eles nasceram de forma miraculosa. Israel, que é Yaakov, que é Jacó, a sua mãe era estéril. A mãe dele era estéril. E milagrosamente nasceu Yaakov, nasceu Jacó, que é Israel. Então, Jacó nasceu de um milagre. E Yeshua, que é o Mashiach, também nasceu milagrosamente. Por quê? Porque ele nasceu de uma virgem. Sobre o nascimento virginal eu vou falar mais para frente. Então, Israel nasceu de um milagre, Yeshua nasceu de um milagre. O nascimento virginal eu vou falar mais para frente. Bem, quarta comparação. Tanto Israel quanto Mashiach foram para o Egito para salvar as suas vidas. Isso está em Gênesis 43, verso 1 e 46, versos 1 a 4 e Mateus capítulo 2, verso 13. Quinta comparação. Tanto Israel quanto Mashiach foram chamados para sair do Egito. Israel foi chamado para sair do Egito, Yeshua foi chamado para sair do Egito. Isso está em Rocheia, Oséias 11:1 e Mateus 2:15. Sexta comparação. Tanto Israel quanto o Mashiach foram humilhados e rejeitados pelos homens. Ao longo da história de Israel, nós vemos que o nosso povo ele foi muito perseguido. Nós fomos muito humilhados e rejeitados. Israel foi humilhado. O Mashiach também sofreu humilhação e rejeição. E a sétima comparação. Tanto Israel quanto o Mashiach quase foram destruídos por Roma. Roma exterminou quase toda a nação de Israel, muita gente foi morta pelos romanos e o Mashiach quase foi destruído. O Mashiach morreu na mão dos romanos, mas ele ressuscitou. Então ele quase foi destruído,
só não foi porque ele ressuscitou. Então existem todos esses paralelos entre Israel e o Mashiach. E Mateus, ele faz um paralelo, eu fiz vários, aplicando o método Pesher de interpretação das escrituras, que é um método judaico. Repito, não confunda Pshat com Pesher. Bem, e daí o Marcos Abrão diz, mas o texto de Oséias diz que quem foi chamado do Egito fez sacrifício aos Baalim. Então, será que Yeshua fez sacrifício aos Baalim? Claro que não, gente. Isso é loucura. Ora, Matai Mateus, né? Matiarro também pode ser chamado de Matai Mateus, ele aplicou um pedaço, um texto de Oséias a Yeshua. Do Egito chamei meu filho. Mas ele não aplicou a Yeshua o sacrifício aos Baalim. Por quê? Porque Yeshua não fez sacrifício aos Baalim. Quem fez, de acordo com Oséias? Israel. Israel é uma pena. O nosso povo que deveria ser luz, que deveria ser um povo kadosh, um povo santo, o nosso povo pecou de uma forma terrível e Israel fez sacrifício aos Baalim. E Yeshua não. Então, por isso que Mateus não falou nada sobre isso. Bem, ele cita ainda o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 5. Hebreus 10, verso 5 diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E ele diz o seguinte, que o livro de Hebreus diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, e isso seria uma citação do Salmo 40, verso 7 ou verso 6 nas versões cristãs, mas diz ele, Hebreus usou a palavra corpo, mas no Salmo que foi citado, não há a palavra corpo. Então ele diz, ora, o livro de Hebreus cita o Salmo e acrescenta uma palavra que não existe, acrescenta a palavra corpo, que não há. Então, como que o livro de Hebreus acrescentaria uma palavra que não existe? Ora, o livro de Hebreus errou, ele forçou a barra, ele fez um acréscimo. Ora, gente, cito, isso daí, esse raciocínio, é um raciocínio realmente de quem não conhece nada de interpretação judaica. Eu cito novamente William Søren Heinz, que é um dos maiores sábios e eruditos em técnicas de interpretação do judaísmo. E ele fala que quando os rabinos do Talmud iam citar um texto, eles citavam o texto e às vezes faziam um acréscimo de palavras. O Talmud está com vários exemplos. Repito, quando um rabino no Talmud vai citar um texto bíblico, isto não significa que ele tem que citar palavra por palavra. Ele pode citar o texto e acrescentar uma interpretação pessoal que ele, rabino, deu ao texto. Isso acontece muito no Talmud e é o que aconteceu no livro de Hebreus. Hebreus fez a mesma coisa que os rabinos do Talmud fazem. Então vejam, isso é algo plenamente admissível. Os rabinos do Talmud faziam isso. Os essênios, ao usar o método Pesher, eles também faziam isso. Só para dar um exemplo para vocês, eu vou dar um exemplo, porque vejam só, olha só como há uma injustiça muito grande. A Brit Hadashah cita o Salmo e acrescenta uma palavrinha. E vem o Marcos Abrão e diz, ora, acrescentou a palavra corpo, é um absurdo. Agora, os rabinos do Talmud acrescentam várias e várias outras coisas. Aí ninguém fala nada. Então vejam, e eu vou mostrar para vocês. Então vejam, a Brit Hadashah fez um acréscimo pequeno. Está tudo errado.
O Talmud não. O Talmud acrescenta coisas prodigamente, e daí não há uma crítica ao Talmud. Ora, nós não podemos trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. Se o Talmud pode fazer isso, a Brit Hadashah também pode fazer. Eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Os rabinos do Talmud podem fazer tudo o que quiserem. Podem citar um texto fora do contexto, podem acrescentar palavras, eles podem distorcer o significado. A Brit Hadashah colocou um detalhezinho pequeno. Não, isso é enxerto do copista. Ora, isso é um absurdo, e eu quero provar aqui para vocês. O Talmud tem mais de 100, tem muitos exemplos, mas eu quero citar para vocês 2 exemplos do Talmud de como o Talmud distorce as coisas e ninguém fala nada. O Talmud distorce, está tudo certo. Brit Hadashah explicou uma palavrinha, aí vem toda a crítica e cai em cima. Mas eu vou citar, por exemplo, o Talmud, o Tratado de Berahot, 57a. Está escrito assim: se alguém sonhar que tem relações sexuais com uma donzela prometida, ele pode esperar obter conhecimento da Torá. Uma vez que se diz, aí é citado Deuteronômio 33:4. Moshe nos ordenou uma Torá, uma herança da congregação de Jacó. Então, vejam, o texto está dizendo o seguinte: se você sonhar que está fazendo sexo com uma donzela prometida, se você tiver um sonho erótico com uma donzela, isso significa, dizem os rabinos, que você vai aumentar o seu conhecimento de Torá. Ora, onde está escrito isso? Se você tiver um sonho erótico, você vai aumentar o seu conhecimento da Torá. E daí os rabinos dizem, isso se extrai do texto que diz, Moshe nos prescreveu uma Torá, uma herança para a congregação de Jacó. Ora, olha só, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Torá diz, Moshe nos prescreveu uma Torá. O que eu não posso dizer que isso significa que o sonho erótico significa que você vai ampliar o conhecimento da Torá? O que tem a ver? Eu pergunto, o que tem a ver o que eu vou ler aqui para você com sonho erótico? O texto é Deuteronômio 33:4. Moshe nos prescreveu uma Torá, uma herança para a Assembleia de Jacó. Aqui o Talmud diz que isso significa que se você tiver um sonho erótico com uma donzela, isso significa que você vai ampliar o conhecimento seu da Torá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, isso é um absurdo. Tem muito homem aí que tem amante, que tem várias mulheres, o camarada tem sonho erótico toda noite e é um rachá, é um ímpio. Tem nada a ver uma coisa com imagine, o cara sonhou, né? O cara teve um sonho erótico, esse sonho erótico aí significa que agora você vai ficar fera na Torá, agora você vai ficar um mestre na Torá. O texto está dizendo isso. Isso daqui é um absurdo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Aí o Talmud distorce a Torá, isso eles podem fazer. Aí o Marcos Abrão não critica. Agora, a Brit Hadashah fez um negocinho pequeno, ele abomina. Ora, ele está trabalhando com 2 pesos e 2 medidas. Eu cito ainda um texto do Talmud de Rulim 60b. Esse exemplo eu acho fantástico. Esse texto, a primeira pessoa que me chamou a atenção desse texto, me estimulou a estudar esse texto foi o rabino Yitzhak Shapira, que é um rabino que crê que Yeshua é o Mashiach, um rabino que crê, um rabino erudito que fala hebraico, que nasceu, foi criado em Israel, não é um falso profeta, não é um charlatão, não é um enganador.
como existem muitos por aí. Não é ninguém que se fantasia de judeu, não. Esse rabino, ele é um rabino que cresceu em uma família judaica, fala hebraico fluente, morou em Israel, crê em Yeshua. Ele me chamou a atenção de Rulim 60b, que é um texto em que o Eterno está conversando com a lua. E a lua está reclamando com o Eterno porque ela foi feita menor do que o sol. Então a lua diz, o sol é tão grande, eu, lua, sou tão pequena, e a lua vai se queixar para o Eterno. E o texto diz o seguinte, que o Eterno, olhem só o que o Eterno responde para a lua. O Eterno diz assim, deixe este bode ser uma expiação por mim. O Eterno dizendo, deixe este bode ser uma expiação por mim, por eu ter feito a lua menor. O texto está dizendo que o Eterno precisa fazer expiação pelo próprio pecado dele eterno. O texto está dizendo que o Eterno pecou por ter feito a lua menor, e o Eterno precisa do sacrifício de um bode para expiar o pecado do próprio Eterno. O texto está dizendo que o Eterno é pecador. Vejam que absurdo. O texto diz que o Eterno é um pecador por ter feito a lua menor do que o sol, e o Eterno precisa sacrificar um bode para expiar o pecado dele eterno, porque ele é um pecador. E para justificar essa loucura toda, o Talmud vai e cita um texto da Torá que não tem nada a ver com isso. Ele cita o texto de Vaikra, Levítico 28:15, que diz, também oferecerás ao Eterno um bode, como oferta pelo pecado. Oferecer-se-á esse além do holocausto contínuo, como uma oferta, como a sua oferta de libação. Então o texto diz que oferecerás ao Eterno um bode. Isso é o que o texto diz. Você vai oferecer ao Eterno um bode. E daí o Talmud diz que não, que isso é o Eterno, ele que oferece um bode, porque ele, Eterno, pecou por ter feito a lua menor do que o sol. Vejam, aqui a Torá, Levítico 28:15, é citada em um sentido totalmente distorcido. Distorceram Levítico, Vaikra, para dizer que o Eterno pecou. E isso não tem nada a ver, porque a gente sabe que o Eterno não peca, o Eterno é perfeito. Então eu citei 2 exemplos, mas eu poderia citar outros e outros. Eu tenho vários exemplos. Um dia eu posso ficar aqui fazendo 3 horas falando só sobre coisas bizarras que tem no Talmud e ninguém fala nada. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o livro de Ivrim, de Hebreus, ele cita a Escritura e ele acrescenta um pequeno detalhe. E isso pode ser feito porque, como diz o erudito judeu, que eu estou citando sempre, William Sutton-Hines, que é um erudito de interpretação judaica, quando você cita um texto, você pode adicionar um detalhe que é um detalhe da sua interpretação pessoal. E eu citei esses textos do Talmud para falar que o Talmud é muito pior que a Brit Hadashah. A Brit Hadashah não adultera, ela explica. O Talmud não. Ele vai e distorce várias e várias coisas que não tem nada a ver. Aí vem, se o Talmud pode fazer coisas, grandes distorções, por que não a Brit Hadashah não pode simplesmente explicar um texto bíblico? Não é? O Talmud fez distorção, a Brit Hadashah não distorceu, não. Ela apenas explicou o conteúdo de um texto. Bem, um outro texto que o Rosh Marcos Abrão usou, ele disse assim, se a justiça vem mediante a lei, então o Mashiach morreu em vão. Isso está em Gálatas 2:21. E ele diz,
aqui é um checkmate. Ou você crê no Mashiach ou você crê na Torá. Ele citando Gálatas 2:21. Bem, eu vou ler aqui e vou traduzir o texto de Gálatas 2:21, porque o Orochi Marcos Abrão, ele não sabe, pelo menos é o que aparenta, ele não sabe aramaico. Então, ele pega essas versões em língua portuguesa e fala o que as versões estão dizendo. Eu não. Eu leio em aramaico e eu traduzo o que eu estou lendo do original na Peshita, o aramaico, que era a língua dominante dentre os judeus no primeiro século. Então, a Gálatas 2:21 em aramaico está escrito: Lo toleno taibute daloho enger beyad no musori zadikuso mishicho megon mif. Tradução: eu não rejeito a graça de Deus. Porque se pela Torá está a justificação, o Mashiach por nada morreu. Alguém vai falar, que estranho, está escrito aqui, se pela Torá está a justificação, o Mashiach por nada morreu. Ora, isso é um absurdo. Vejam, se alguém acha um absurdo, essa pessoa, obviamente, não conhece nada das Escrituras e também nada de judaísmo. Por quê? Porque vejam só, Paulo, ele começa dizendo, eu não rejeito a graça de Elohim. Por quê? Ele está dizendo, eu preciso da graça de Elohim. O que ele quer dizer é o seguinte, se alguém conseguisse cumprir todas as mitzvot, todos os mandamentos da Torá, se essa pessoa cumprisse tudo da Torá, se essa pessoa nunca pecasse, essa pessoa não precisaria da graça. E aí, o Mashiach teria morrido por nada. Porque se existe um ser humano que nunca pecou, ele não precisa de expiação. Ele não precisa ser salvo pela graça do Eterno, porque ele é perfeito. E daí, o Mashiach morreu em vão para essa pessoa. Repito, se existe alguém perfeito que nunca pecou, essa pessoa ela não precisa da graça do Eterno, porque ela será salva pelas suas próprias obras. Ela será salva pelo cumprimento das mitzvot da Torá. E se você será salvo pelas suas próprias obras, você não precisa do Mashiach. Então o Mashiach morreu em vão. Mas o que Shaul quer dizer por trás disso? Ele quer dizer o seguinte, todos nós precisamos da graça do Eterno. Por isso que ele disse, aqui em aramaico, ele disse que não rejeita a graça do Eterno. Todos nós já pecamos um dia. Todos nós já transgredimos mitzvot da Torá. E se o Eterno fosse aplicar uma justiça estrita sobre cada um de nós, todos nós seríamos o quê? Condenados. E aí nós precisamos o quê? Da graça do Eterno. Para o quê? Para nos salvar. O rabino Israel, que também crê em Yeshua, Joseph Shulam, eu já fui na sinagoga dele em Jerusalém, ele tem uma lição brilhante sobre isso. E eu vou aproveitar os ensinamentos dele e estender um pouco. Ele já fez a seguinte pergunta uma vez. O rei Davi, ele foi salvo por cumprir a Torá ou pela graça? Vejam, gente, se o rei Davi tivesse que ser julgado pela Torá, pelo que ele fez, ele tinha que ser condenado à morte. Primeiro que ele cometeu adultério, ele tinha que morrer por ter adulterado.
Lembram? Urias, ele elaborou um plano para Uriah morrer, o marido da mulher com quem ele adulterou, Batsheva. Ele tramou para que ele morresse. Se você ler a Bíblia, não só Uriah morreu, mas outros homens morreram com Urias. Então ele causou a morte injusta de vários homens. E a gente sabe que pela Torá, se você matar um, você tem que morrer. Ele causou a morte de vários homens, pena de morte. Ele adulterou, pena de morte. Vejam, mas o rei Davi é o homem segundo o coração de Elohim. Como ele foi julgado pela Torá estrita, pela justiça estrita da Torá? Não! O rabino Joseph Shulam fala com toda a propriedade. Ele foi julgado pela Torá? Não. Ele recebeu a graça, Hesed em hebraico, a graça do Eterno. Eu não quero ser julgado pela justiça estrita do Eterno. Nenhum judeu crê que será salvo pelas suas próprias obras. Por que existe Yom Kippur? As orações, as tefilot em Yom Kippur. Quem já fez um serviço de Yom Kippur sabe isso, que as orações de Yom Kippur são todas orações em que nós confessamos os nossos pecados e pedimos o perdão do Eterno. Todo judeu zeloso sabe disso. Em Yom Kippur, nós oramos confessando os nossos pecados e pedimos o perdão do Eterno. As orações de Yom Kippur não são assim: Eterno, eu serei salvo pela minha obra, eu serei salvo porque eu sou um tzadik. Eterno, eu não preciso de perdão porque eu sou perfeito. É isso que você lê nos Marzorim de Yom Kippur? Não. Nós lemos o quê? Orações em que nós narramos uma série de pecados que nós cometemos ao longo do ano e nós pedimos o perdão. Nós invocamos a graça do Eterno. Por quê? Porque se o Eterno tiver que aplicar uma justiça estrita, não sobra nenhum de nós. Repito, o rei Davi não foi salvo pelo cumprimento da Torá, porque pela Torá ele estava condenado à morte. E é por isso que o rei Davi, ele escreveu o Salmo 6, verso 5, nas Bíblias cristãs é o verso 4, que ele diz: Roshiene leman hasderra, salva-me por tua graça. Olhem só, o rei Davi não diz salva-me pela minha obra, ele diz salva-me pela tua graça, ó Eterno. Então, ele pede para ser salvo pela graça. Então, vejam, ele não pediu para lhe ser aplicada a justiça estrita da Torá. Ao comentar este texto, que eu acabei de ler, salva-me pela tua graça, o rabino David Kinri, conhecido como Radak, ele comenta o texto da seguinte maneira: não por causa da minha justiça, porque eu sei que sou culpado. Olhem só o que esse rabino fala. Não por causa da minha justiça, mas porque eu sei que eu sou culpado. Todos nós sabemos que nós somos culpados. E nós deveríamos ser condenados, mas nós invocamos Hesed, nós invocamos a graça, não é? Porque as nossas orações em hebraico nós chamamos o Eterno de Av-Harahamim, Pai das Misericórdias. Chamamos o Eterno de Pai das Misericórdias. Por quê? Porque eu quero a misericórdia do Eterno para me salvar. Se o Eterno for aplicar a justiça estrita em mim, eu estou ferrado, não é? Eu não vou subsistir. Então vejam, o rabino Radak, ele diz, não por causa da minha justiça, porque eu sei que eu sou culpado. Então vejam, o que Shaul está explicando é exatamente isso que o Radak fala. Na verdade, não há nada demais. Shaul está dizendo, eu não rejeito a graça de Elohim.
Se pela Torá vem a justificação, ou seja, se alguém conseguisse cumprir tudo da Torá, o Mashiach, a morte dele seria em vão, seria inútil, porque o camarada é perfeito, não precisa de Yeshua. Mas já que nós somos imperfeitos, mas já que nós pecamos, então nós precisamos de expiação pelo Mashiach. E daí nós precisamos da graça. Paulo fala muito em graça, graça, graça. Tem gente que acha que isso é invenção do cristianismo. Não, gente, isso é judaísmo. O judaísmo fala tanto em graça. Por exemplo, no Talmud, em Rosh Hashanah 17b, está falando tanto da graça quanto da misericórdia do Eterno, não é? Sobre o Eterno derramando a misericórdia. Isso está no Talmud, Rosh Hashanah 17b, Eterno derramando a misericórdia, derramando a graça. Está falando, esse texto fala sobre o atributo da justiça e sobre o atributo da misericórdia do Eterno. Claro, todos nós buscamos o atributo da misericórdia, porque pela justiça estrita todos nós somos culpados. Cito ainda o Midrash Rabbah 12.15, está escrito, Hakadosh Baruch Hu disse, se eu criar o mundo apenas com o atributo da misericórdia, os pecados irão se multiplicar além de todos os limites. Se eu criar o mundo apenas com o atributo da justiça, como poderá o mundo subsistir? Então, eis que eu criarei o mundo com ambos os atributos da justiça e da misericórdia, e que ele possa durar. Esse Midrash eu acho maravilhoso, porque vejam só, se o Eterno criasse o mundo só com misericórdia, ou seja, se o Eterno falasse, eu vou salvar todo mundo eu vou salvar, o que iria acontecer? As pessoas iriam sair pecando, pensando, já que eu estou salvo mesmo, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Então, as iniquidades iriam se alastrar. Vejam, se a pessoa tivesse a mentalidade da seguinte forma, eu posso pecar à vontade que eu já estou salvo. Então, a iniquidade iria se alastrar. Então, esse Midrash diz, se o Eterno criar o mundo apenas com misericórdia, a iniquidade iria se alastrar além de todos os limites. Agora, se o Eterno criasse o mundo só com a justiça estrita, ninguém sobreviveria. Está aqui, o mundo não subsistirá. Porque se o Eterno aplicar a justiça estrita, todos nós seremos condenados. Então, o que o Eterno fala? Ele diz, então eu crio o mundo com ambos os atributos. O atributo da justiça e o atributo da misericórdia. E Paulo, ele está destacando o que todos nós queremos. Todos nós queremos o atributo da misericórdia sobre as nossas vidas. Vejam, se você for um louco e quiser uma justiça estrita sobre a tua vida, você estará em uma situação muito complicada. Por isso que nós precisamos do Mashiach, porque é o sangue do Mashiach, Isaías 53, que foi derramado para fazer a expiação pelos nossos pecados. E daí o Rosh Marcos Abraão, ele diz, ou você crê na Torá, ou você crê no Mashiach. Ou você tem Torá, ou você tem Mashiach. Gente, o que é isso? Ou você tem Torá, ou você tem Mashiach. Eu mostro aqui para vocês um livro. Esse livro é um livro sobre 50 messias judeus, sobre 50 judeus que ao longo da história de Israel, eles se apresentaram como messias e eles arrastaram multidões de discípulos. Então vejam, Yeshua não é o único que se apresentou como Mashiach. Existem vários outros que são falsos messias, são 50 pessoas, judeus, que já se apresentaram como messias e arrastaram uma multidão de pessoas. E quando eles arrastaram essas multidões, eram pessoas que criam no Mashiach
e também criam na Torá, porque não há incompatibilidade nenhuma entre crer na Torá e crer no Mashiach. Tanto é que esses 50 messias judeus que se apresentaram, eles arrastaram uma multidão de judeus que criam nesses messias e também criam na Torá. Então, esse negócio do Marcos Abrão, ou você segue Torá ou você crê em Messias, isso é um absurdo. Você pode ter os dois. Tanto é que existem testemunhos históricos de cristãos que discordavam dos judeus nazarenos. Os judeus nazarenos eram judeus que criam em Yeshua, então havia cristãos que discordavam dos judeus nazarenos, mas admitiam que eles, os discípulos de Yeshua, eram judeus que tinham a Torá, mas também guardavam o testemunho de Yeshua. Repito, há testemunhos no cristianismo primitivo de que os discípulos de Yeshua, judeus, eles guardavam a Torá e também tinham testemunho de Yeshua. Por exemplo, Jerônimo falou: os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, que é a Torá. Epifânio de Salamina disse: eles, os nazarenos, não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a Torá proclama, e na forma judaica, uma vez que eles ainda estão, aí ele dá uma crítica, estão acorrentados pela Torá, porque ele era cristão e criticou a guarda da Torá. Então os nazarenos, diz ele, estão acorrentados pela Torá. Circuncisão, Shabat e o restante. Bem, e cito ainda Irineu. Irineu diz: eles, os nazarenos, perseveram na observância dos costumes que estão prescritos na Torá. Então vejam, esses testemunhos do cristianismo antigo atestam que os discípulos de Yeshua, judeus, eles criam no Mashiach e guardavam a Torá. Então, essa frase de efeito do Marcos Abrão, ou você guarda a Torá, ou você crê em Mashiach. Olha, isso é um absurdo. Os nossos antepassados, Yehudim Netzarim, judeus nazarenos, eles tinham Torá e eles também tinham o Messias. Por quê? Porque a crença no Messias é fundamental dentro do judaísmo. Certa vez eu vi um Rosh, não é Marcos Abrão, não, é um outro Rosh, que ele disse o seguinte: a crença no Mashiach é um conceito de pouca importância dentro do judaísmo. Vejam, esse Rosh não sabe nada de judaísmo, porque a crença no Mashiach é fundamental dentro do judaísmo, tanto é que faz parte dos 13 princípios de Moshe ben Maimon, de Maimônides. A crença no Mashiach é fundamental, tanto é que Maimônides chegou a escrever que quem negasse, que quem não cresce na vinda do Mashiach, não teria porção no mundo vindouro. Ou seja, quem não cresce na vinda do Mashiach seria condenado pelo Eterno. Por quê? Porque, de acordo com Maimônides, a crença na vinda do Mashiach, não é? Animamim, bemunash lemah, beviat hamashiach, animamim, a crença na vinda do Mashiach, ela é essencial dentro do judaísmo. Repito, Maimônides chegou a dizer: se você não crê na vinda do Mashiach, você não tem porção no mundo vindouro. Então, é essencial crer em Mashiach. Mashiach é centro do judaísmo. Tanto é que o Talmud, em Sanhedrin 99a, diz assim: todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach. Talmud dizia, repito, todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach. E o Talmud ainda em Sanhedrin 98b diz:
o mundo foi criado apenas para o Mashiach. Olhem só que lindo! Todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach e o mundo foi criado apenas para o Mashiach. Então, o Mashiach é essencial. Então, por isso que nós guardamos a Torá, mas nós também guardamos o testemunho de Yeshua HaMashiach, porque isso é essencial dentro do judaísmo. E é por isso, gente, que Yeshua falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Yeshua falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque a Torá é o caminho. Salmo 119, verso 1. A Torá é a verdade. Salmo 119, verso 142. E a Torá é a vida. Deuteronômio 30, 15 e 6. Então, vejam, de acordo com as Escrituras, a Torá é o caminho, a Torá é a verdade e a Torá é a vida. Por que Yeshua disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Porque ele quis dizer: eu sou o caminho, eu sou a Torá, eu sou a verdade, porque eu sou a Torá, eu sou a vida, porque eu sou a Torá, eu sou a Torá viva. Yeshua quis dizer que ele é a Torá viva. E alguém vai falar: poxa, mas de onde você está tirando isso, Tzadok? Existe uma profecia que os rabinos descartam, por isso que não está no cânon judaico, é uma profecia de Barur. Barur, em português conhecido como Baruque, ele foi escriba, sofer de Irmeiahu Hanavi, do profeta Jeremias. Ele foi amigo pessoal de Jeremias, escriba, um grande companheiro, e ele foi um grande profeta. E ele escreveu um livro, e nesse livro ele profetizou sobre a Torá viva. Um livro que foi escrito antes de Yeshua. Antes de Yeshua, um grande amigo e profeta de Jeremias, de Irmeiahu, Barur, ele profetiza sobre a Torá viva, dizendo que a Torá viria ao mundo e que a Torá seria vista pelos homens. Eu vou ler aqui Sefer Barur, capítulo 3, 38 e 4:1. Ele diz: depois disso, apareceu sobre a terra, olha só, depois disso, apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Ela é o livro dos preceitos de Elohim, a Torá que subsiste para sempre. Então aqui está dizendo que ela, a Torá, apareceu. Olha só, o texto está dizendo que a Torá apareceu no meio dos homens e conviveu com os homens. Ela apareceu, ela foi vista. Ele não está falando do livro, não, porque o Sefer Torá, o livro da Torá, é claro que isso na época dele todo mundo via, né? Você tinha o Sefer Torá, todo mundo via, não é isso. Ah, eu convivi com a Torá, ah, eu tenho a Torá aqui em casa, eu estou convivendo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando sobre a manifestação da Torá viva. O Mashiach é a Torá viva. E é por isso que Yohanan falou que Yeshua é a Torá. Por quê? Porque a Torá também é chamada de a palavra. A palavra do Eterno é a sua Torá. A palavra do Eterno é a sua Torá. Então, palavra é sinônimo de Torá. E Yohanan, no seu capítulo 1, o que ele fala? Em princípio era a palavra, a Torá. E a palavra, a Torá, estava com Elohim. E Elohim era a palavra, ou seja, Elohim era a Torá. Ele disse, Bereshit, em hebraico, Bereshit haya hadavar, ve hadavar haya im Elohim, ve Elohim haya hadavar. Então,
a palavra é a Torá e a palavra é Elohim. E a palavra, diz Yohanan, né, você leu o capítulo 1, ele diz que a palavra se manifestou. A palavra Yeshua é a palavra que se manifestou, ele é a Torá que se manifestou. Então vejam, esse argumento do Orosh Marcos Abrão, ou você tem Torá ou você tem Mashiach, é um absurdo. Nós temos que ter a Torá e o Mashiach. Por que o Mashiach? Porque além das escrituras que todos nós conhecemos ou deveríamos conhecer, o próprio Talmud diz, e eu citei aqui, eu repito, que todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach e que diz ainda que o mundo somente foi criado para o Mashiach. Então o Mashiach, ele é muito importante para as nossas vidas.